Olá, o programa Além das Montanhas de hoje fala sobre a importância da vacinação, sobre as campanhas de incentivo e também destaca o projeto Bora Vacinar, do Ministério Público de Minas Gerais, junto com o governo do estado, para que os municípios mineiros atinjam as metas vacinais estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações. No total, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Em abril, 219 municípios mineiros conseguiram o selo Bora Vacinar, por terem atingido as metas de 10 a 13 dessas vacinas. Ao todo, foram certificados 286 dos 853 municípios de Minas Gerais que receberam selos ouro e prata. Para falar sobre esse projeto Bora Vacinar, está aqui no estúdio conosco a secretária de Estado de Saúde adjunta, Poliana Cardoso Lopes, que é especialista em política pública e gestão governamental, em economia da saúde e em gestão de saúde informada por evidências. Remotamente conversa conosco o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, conselheiro nacional do Ministério Público, Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Comissão de Saúde do CNMP. Também aqui no estúdio está conosco a médica pediatra e neonatologista Márcia Gomes Penido Machado. Ela é professora da Faculdade de Medicina da UFMG e atual presidente da Sociedade Mineira de Pediatria. E também, pelo Ministério Público de Minas, o promotor de justiça Luciano Moreira de Oliveira, que é mestre em saúde pública e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do MPMG. Bem-vindos à TV MP, muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje, para a gente falar desse assunto, né, que é tão importante. E eu vou começar perguntando ao doutor Jaime como é que o CNMP vê essa iniciativa do Ministério Público de Minas de lançar essa campanha. Doutora Laura, os demais convidados, os nossos ouvintes, eu quero saudar a todos e dizer que, para nós, aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, é muito satisfatório quando visitamos um estado como Minas Gerais e encontramos aí um programa como esse, Bora Vacinar, iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, iniciativa do doutor Luciano e de toda a equipe dele no estado de Minas Gerais, e uma iniciativa que se une muito ao projeto que nós desenvolvemos aqui no Conselho do Ministério Público, né, que é o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, que o Ministério Público de Minas já aderiu, o governador de Minas, até nas imagens iniciais, nós estamos vendo uma imagem do Romeu, do nosso governador Zema, aí em Minas, assinando o pacto. E essas iniciativas como essa do Bora Vacinar, e que premiou, e eu estava presente no dia, premiou os municípios que se tiveram desempenhos assim de bom a satisfatório, a ótimo, em alguns casos, na busca da melhoria da cobertura vacinal. Então, eu só tenho que saudar o doutor Luciano, que está aqui presente, saudar o doutor Jarbas, que é o nosso procurador-geral, e saudar, fundamentalmente, o corpo de saúde do estado de Minas Gerais, porque isso não se faz se você não estiver lá na ponta, né? Os médicos, os enfermeiros, os assistentes, toda uma equipe que, e eu tenho dito isso nas várias oportunidades que tenho de falar, foi uma equipe que segurou o país, foi uma equipe que segurou o Brasil, foi uma equipe que conseguiu manter minimamente a dignidade de uma nação durante a pandemia, porque foram eles que seguraram essa nação, essa equipe de saúde pública do nosso país. E são eles que hoje estão nos ajudando a alcançar, a melhorar os índices de cobertura vacinal. Então, os médicos, os servidores das secretarias de saúde estaduais e municipais, na minha modesta visão, são os grandes heróis dos últimos tempos aqui.
e eu sempre que posso saúdo, como faço agora, saúdo todos esses profissionais que estão trabalhando na linha de frente e que permitem que projetos como o Bora Vacinar tenham resultados exitosos, como tem esse projeto que está à frente do Dr. Luciano. É um projeto de resgate dessa credibilidade da vacinação que o Brasil tinha em alta há um tempo e que houve uma queda, né? É preciso um esforço conjunto, então, para isso? Eu não tenho dúvida. Nós estamos voltando a índices da década de 80 e 90, um país que tem um sistema único de saúde que é modelo para o mundo inteiro, que tem profissionais abnegados e dedicados, um país que já tinha superado essas questões de consciência vacinal. Quando nós aqui no CNMP lançamos um projeto de consciência vacinal, o projeto pode ser bom, pode ser elogiável, mas não deixa de ser triste, porque lá em 2010, o período que antecede 2010, nós já tínhamos alcançado a excelência em cobertura vacinal, em poliomielite, em sarampo, já tínhamos certificados, perdemos a certificação. Ora, isso acontece porque, por alguma razão, e nós aqui no CNMP vamos iniciar nesse semestre uma pesquisa junto à população, uma pesquisa em parceria com uma universidade que está aderindo ao projeto, que é a Universidade de Santo Amaro, lá de São Paulo, e com o Instituto comandado pelo Antônio Lavareda. Nós vamos desenvolver um estudo para tentar entender. Nós já temos vários estudos no Ministério da Saúde, de outros órgãos, mas nós vamos também tentar aprofundar um pouco para entender o que aconteceu, porque existe uma geração no Brasil que já tinha consciência, como a minha. Eu, na infância, convivi com um colega, tive um colega que foi vítima de paralisia infantil e passou uma vida toda numa cadeira de rodas e da cadeira para uma cama, quer dizer, perdeu muito da sua história, da sua vida aqui. E assim vários, né? Nós tivemos várias pessoas com sequelas. Agora, os meus filhos não viveram, os meus filhos não conhecem isso. Então, essa pode ser uma das razões, quer dizer, nós chegamos na excelência e aí começamos a ter um certo desleixo ou cai a preocupação com as doenças. Afora disso, nós estamos vivendo um tempo atípico de fake news em áreas de saúde, notícias falsas gravíssimas, especialmente na área da saúde, porque os fake news na área da saúde têm potencial para matar uma pessoa, para permitir que uma pessoa morra por falta de informação adequada. Nós também vamos atuar nessa área. Então, essa somatória toda, meu julgamento. O sinal dele travou, eu vou passar para a secretária e perguntar se é exatamente isso que está refletindo esse número aqui em Minas, né? Nós tivemos apenas 33% do total de municípios que atingiram a meta de vacinação. Por que isso está acontecendo? Então, Laura, obrigada, né? Cumprimento o doutor Luciano e a doutora Márcia, que estão aqui promovendo essa discussão com a gente, agradecer o convite e dizer que é um problema que tem nos motivado muito, né? Mobilizado muito a secretaria, porque realmente, né, como você colocou no começo, não era um problema que a gente estava vivenciando aí há uns 15 anos atrás no SUS, isso era algo tranquilo, então não aparecia nos nossos planejamentos estratégicos, porque era algo natural para a gente. E aí, quando a gente vê as taxas de cobertura vacinal caindo, a gente assusta, né? Porque era algo que para a gente o Brasil era referência, né? Na questão do Programa Nacional de Imunização. Então, a gente, agora na revisão do planejamento estratégico, a gente colocou entre os nossos 8 objetivos do SUS, a gente dá grande visibilidade. Um deles é a gente conseguir superar essa baixa da cobertura vacinal. A gente tem como meta até 2026 não melhorar apenas a cobertura, mas a gente alcançar os melhores índices da série histórica, né? Então, a gente quer voltar aí lá atrás, em 2010, enquanto a gente realmente era referência nisso. E, então, por nos mobilizar bastante, a gente tem buscado soluções. Como é um problema multifatorial, a gente não tem uma solução única, né, para o problema.
A gente sabe dos fake news, então a gente tem que melhorar a nossa comunicação em rede social, disseminar conteúdos que sejam tão atrativos quanto as fake news, né? A gente conseguir criar conteúdos de qualidade que viralizem também, assim como as fake news. Mas a questão da desinformação, a gente vem também se preocupando e em parceria com vários atores, tentando atingir esse problema, mas a gente quer entender também a motivação pessoal, né? Assim, de por que você não está levando seu filho para vacinar. Você, pai vacinado, não está levando seu filho, está com essa descrença em relação à vacina. Então, a gente precisa agir no indivíduo, no território, para achar soluções que realmente vão fazer diferença. A gente não pode... Desculpa. Quanto à estrutura, a Secretaria enfrenta algum problema na distribuição dessas vacinas, na estrutura das equipes, então, né? A questão da logística de vacina não é um problema. Então, hoje não falta vacina, né? A vacina está lá no posto disponível, né? Na unidade básica de saúde. A gente aprendeu muito na pandemia com a logística, então é algo que a gente faz hoje de forma muito natural. O Ministério adquire, a gente solicita aí as quantidades necessárias para os nossos municípios, distribui para as unidades regionais, o município busca. Não há nada de problema aí no fluxo. Então, a vacina está lá disponível. Em relação à estrutura, a gente não tem um diagnóstico atualizado, né, de como que está a qualidade da estrutura ali das salas de vacinação, se a gente está tendo atendimento humanizado. Mas a gente tem uma meta, e a gente colocou uma meta para a equipe até o final do ano, a gente ter, né, a gente tem mais de 4.600 unidades básicas de saúde. Então, a gente está promovendo um censo, um diagnóstico para ver como que está a situação. Mas mesmo não tendo esse dado ainda, né, para conseguir qualificar as nossas políticas, a gente soltou agora em maio de 2023 ainda 400 milhões para os municípios solicitarem qualificação ou mesmo construção de uma nova unidade básica de saúde. Então, a gente está investindo na qualificação da estrutura e pretende, em 2024, ter um dado mais qualificado para qualificar a nossa política aí de incentivo à melhoria da estrutura. Então, estamos aí caminhando para melhorar. Doutora Luciana, a gente está falando dos dados de Minas, mas a gente sabe que esse é um problema nacional, né? Já fomos um país com cobertura vacinal exemplar, né? Qual que é a compreensão do CAU Saúde sobre essa queda na imunização? Então, prazer estar aqui com todos, né? Quando nós examinamos a literatura, né, e o Centro de Apoio para discutir esse tema, nós pesquisamos, estudamos o assunto, conversamos com profissionais que são referência, eu concordo com a secretária Poliana de que é um problema multifatorial, e é mesmo, né? Muitos apontam que, em primeiro lugar, algo que o conselheiro Jaime disse, né, o sucesso do PNI é também uma das razões dessa queda de cobertura, no sentido de que as gerações atuais de pessoas e de pais realmente não conviveram com a poliomielite, com a coqueluche, com outras doenças. E esse relaxamento, né, vamos dizer assim, ele é da população, mas é também da própria gestão, como a Poliana disse, né, não estava no radar das prioridades porque era algo tido como dado. Consolidado, né? Uma cultura consolidada. Então, assim, deixa de ter essa tensão, né? E aí, para além disso, né, acho que tem algumas questões, às vezes não no geral, mas a falta de imunizante eventual pode trazer problemas. A centralização dos imunizantes, né? Tem algumas vacinas que tem, depois, tem certeza, a doutora Márcia vai tocar nesse assunto, tem algumas vacinas que trazem dificuldades, são frascos multidoses. E aí essa concentração, às vezes, traz dificuldade para a população chegar naquele local. A perda da oportunidade, né, que era um princípio que os pediatras colocam, né? A criança foi na unidade básica, não importa qual a razão, vem cá pai, vem cá mãe, me mostra a caderneta, deixa eu ver se a criança está vacinada. Então, esse preparo dos profissionais para dar essa atenção. E, por último, a questão das fake news, da hesitação, não diria nem só fake news, né? Da hesitação vacinal. Se a gente for falar assim, de debate sobre vacina, né? Um dos primeiros que eu me lembro vem lá de trás, a discussão de uma pesquisa que houve sobre a questão do autismo, né, que nada ficou comprovado, as vacinas são seguras, mas gerou esse debate. Depois a vacina do HPV, que houve movimentos para dizer que a vacina do HPV estimulava a vida sexual precoce das meninas, que é o absurdo. Então, assim, é o que foi dito. Nós temos que investir realmente nessa conscientização,
né, e fazer a vacina chegar nas pessoas, estar disponível, né, ter estratégias que sejam inovadoras, né? Esclarecimento sobre a segurança, né, e sobre E a os importância, benefícios, né? Isso, sem dúvida alguma. Doutora Márcia, recém-nascidos e crianças também tiveram uma queda na vacinação, na imunização? Os pais têm deixado de levar suas crianças para vacinar? Sim, olá a todos e todas, e obrigada pelo convite, pela parceria com o Ministério Público e com a Secretaria, que nós temos como meta, nós temos muita convergência de objetivos. Cumprimento o conselheiro Jaime. Te respondendo, Laura, com certeza, recém-nascidos, crianças, e eu acrescentaria adolescentes, que é uma população intermediária na qual a pediatria atua até 18 anos e 11 meses, até 19 anos. Né? E essa população também é vulnerável e sofre uma série de situações poderia dizer assim, é como se fossem invisíveis também. Né? Bom, acrescentando a clareza de toda a argumentação que foi colocada aqui, eu diria que a pandemia também teve um viés em tudo isso. A partir de 2010, a queda vem ocorrendo, eu não tenho dúvida disso, nós não temos dúvida. Mas a pandemia também desarticulou uma série de situações de logística, inclusive. Né? Então, assim, a gente percebe no dia a dia, é como se houvesse uma negação do cartão de vacina, né? O acesso à saúde naquele momento também influenciou, mas, assim, tem um trabalho até da FAPESP, conselheiro Jaime, que mostra com muita evidência científica uma publicação elencando o que foi falado aqui, e eu acrescentaria também receio de efeitos adversos, né? Às vezes por desinformação por um lado e talvez por outro o bombardeio de fake news, né? O mundo mudou, né, gente? Então hoje é como se eu tivesse que me capacitar para agir com eficácia contra fake news. E tem que ter uma capacitação, sim, porque você não bate contra uma rede de informações incorretas de frente. Né? Você tem que ir com estratégia, com maneira correta de contra-argumentar e disseminar informações de fonte segura. Né? Além disso, ainda tem um fator interessante que aí eu já falo, secretária, como do lugar onde eu falo que é a Sociedade Mineira de Pediatria, talvez tenha um olhar mais específico do dia a dia do centro de saúde. Né? Então, essa argumentação da BCG, por exemplo, que é um exemplo de uma vacina que são 25 doses no frasco e que está em falta, isso é abertura, assim, na hora que aplicar o BCG no recém-nascido, abre uma janela, abre o cartão de vacinação dela. Então, enquanto ela não é vacinada de BCG, é como se esse pequeno bebê ali, ele ainda não participa como um pequenininho cidadão ali desse espaço. Né? Então, assim, eu acho que muita atuação conjunta, eu vejo aqui como uma oportunidade de uma atuação inteligente, eficaz e complementariedade aqui entre nós. Ok. Nós vamos para o intervalo e voltamos para falar de como estão sendo feitas essas campanhas ou como elas devem ser. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje fala sobre a importância da vacinação e das campanhas de esclarecimento à população. Bom, o CNMP lançou uma campanha nacional com material de divulgação bem didático, né, doutor Jaime? Conta pra gente sobre ela. Nós, no finalzinho do ano passado, exatamente no dia 30 de novembro, nós conseguimos lançar aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, com a presença
do Ministro da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Fiocruz, o que denominamos Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. Projeto que busca atuar de maneira mais resolutiva e não judicializando. A ideia não é pedir ao Ministério Público Brasileiro, orientar que ele fique entrando com ações, não, pelo menos não dentro desse projeto e não dentro dessa filosofia, mas, ao contrário, que o Ministério Público Brasileiro, em todas as suas comarcas, em todas as regiões, inclusive porque tem uma capilaridade muito grande, possa atuar com a sua comunidade, né, procurando as autoridades públicas, as entidades da iniciativa privada, para melhorar os índices de vacinação. Então, primeiro, identificar como está a vacinação no seu município, mais ou menos na linha do que tem feito aí o doutor Luciano com o Bora Vacinar, porque o Bora Vacinar mapeou o resultado da vacinação, o quadro de vacinação de cada município, depois atua para fazer com que os municípios consigam melhorar essa cobertura e, ao final, o doutor Luciano vai premiando, né, o Ministério Público de Minas Gerais premia aqueles municípios que efetivamente alcançam resultados melhores. Aqui nós fizemos um grande material, não sei se teríamos como mostrar isso, mas esse é um deles, né, que é o Pacto pela Vacinação, que foi feito pelo Ministério Público do Trabalho, que é uma cartilha, um gibi, na verdade, com o Zé Gotinha aqui na capa, que busca levar para as empresas, né, para as entidades, para as escolas, uma informação de uma maneira mais lúdica e mais didática da importância da vacinação. Fora isso, fizemos outros materiais aqui, cards, temos feito com uma certa frequência, mas, na verdade, estamos pedindo a esses atores que vêm participar do projeto que coloquem também a sua imaginação para funcionar e consiga, dentro da sua entidade, fazer algo em prol da consciência vacinal. Por exemplo, nós estamos agora numa fase de buscar os clubes de futebol. Nós fomos inicialmente, a ideia nem foi nossa, façamos jus a quem trouxe a sugestão, que foi o Vasco. Essa importância de usar canais, né, como os times de futebol, instituições que sejam bem populares, né, doutor Luciano? Sim, Isso sim. pode ajudar, no Bora Vacinar vai usar disso? Sim, a ideia do Bora Vacinar, né, surgiu no ano passado, quando se teve muito debate sobre a vacina pediátrica da Covid-19. E o Dr. Jarbas, na linha dos outros procuradores gerais, entendeu, obviamente, né, que o Ministério Público devia atuar a favor da vacinação, e começamos primeiro com vídeos, com a mobilização da população. Mas agora a ideia do projeto é exatamente uma mobilização intersetorial, então que a gente atue com a área, dentro do Ministério Público, com a área da saúde, com a área da criança e do adolescente, com a área da assistência social e educação e com a nossa comunicação social, dentro dessa realidade, né, de que é uma causa multifatorial e que, portanto, né, o selo é uma boa iniciativa, mas a gente não pode se limitar a isso. Então, estamos pensando retomar os vídeos, né, e aí difundi-los nas nossas redes, com os nossos parceiros, com toda a sociedade, via nossa assessoria de comunicação. Na área da educação, mobilizar as escolas, os atores de educação, que a criança, quando não está em casa, está na escola, né? Então, sem querer, obviamente, ferir a compreensão, a suscetibilidade de ninguém, mas, assim, a vacina está disponível na escola, os pais estarem conscientes de que ali é possível, também é uma boa estratégia. O Ministério da Saúde está trabalhando nessa linha. Na assistência social, nós temos os programas da assistência social, em especial agora o Bolsa Família, que volta a colocar a vacinação como uma condicionalidade para receber o benefício. Então, a nossa ideia é mobilizar também os atores do Sistema Único de Assistência Social para que aquelas famílias que venham a ser atendidas, de novo, o princípio da oportunidade, veio junto aos SUAS, né, buscar um benefício, buscar uma orientação. Vamos ver aqui, vamos mobilizar essa família, como é que está a situação da vacinação.
Então é isso. E quando o conselheiro fala de Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, é uma mobilização de todas as instituições, né? Poder público por todos os seus órgãos, entidades privadas, né? O setor econômico e a sociedade civil, que é essencial, que é destinatária e deve ser protagonista também, né? Uhum. E esse incentivo que é dado às prefeituras para que elas melhorem a cobertura vacinal, como é que está sendo? Então, essa foi uma ideia, né, que nós testamos com a Secretaria de Estado da Saúde, saber se seria interessante, é gerar, digamos assim, uma certa competição. Então, determinados municípios que alcançam a meta vai ganhar o selo ouro, né? Aqueles que chegam próximo da meta, mas que têm um bom desempenho, recebem o selo prata. E aí é interessante, né, que outros municípios que não recebem acabam sendo cobrados pela sua população. E é importante você que está nos assistindo, né, que procure, né, veja se o seu município tem o selo, se não tem, cobre do seu gestor. E é importante que os gestores desenvolvam estratégias, né? E a ideia é de que, ganhando o selo, ele possa fazer uma divulgação para a sua população, né? Destacar aquele cumprimento da meta. Então, são dois enfoques. Um, do município ser parabenizado, e o outro, de nós gerarmos essa competição, que eu acho que é muito saudável, né? Secretária, conta pra gente como é que a secretaria está fazendo esse incentivo, né? E como é que está controlando isso, né? Bom, Laura, foi um ótimo momento aqui para a gente estar falando sobre isso, né? Ontem na CIB a gente passou 2 resoluções que vão, assim, acho que vão alavancar muito essa questão da vacinação no estado. A gente está acreditando muito na política que a gente construiu. A primeira é em relação ao repasse de incentivo para a aquisição de vacimóveis pelos municípios. Então, todos os municípios acima de 50 mil habitantes estão habilitados a receber recursos para aquisição de vacimóvel. E, além disso, a gente sabe que não vale a pena, né, deixar um município parado para municípios tão pequenos. A gente está utilizando os nossos consórcios de saúde. Então, a gente vai também repassar recursos para os consórcios para que eles adquirem e possam disponibilizar esse equipamento, que eu acho que vai ser bem valioso para a gente levar a vacina até o cidadão, né? Não ficar aguardando o cidadão procurar a vacina no posto. Isso tudo facilita, né, o acesso aí à população. Outra questão, a gente também passou ontem na CIB, é um recurso de incentivo para que a gente vai bonificar cada ampliação de cobertura. Então, a gente alocou 168 milhões, além dos 100 milhões do Vacimóvel, 168 milhões para bonificar os municípios que estão melhorando a sua cobertura vacinal. Então, a gente vai ter 3 ciclos de monitoramento, né? A gente assina um termo de compromisso com o município e vai acompanhar isso de forma quadrimestral, como que está o desempenho de suas metas. E, além disso, no segundo monitoramento, que vai coincidir com a multivacinação em outubro, a gente está promovendo uma parceria, né, no território com a educação. Então, a gente quer que pelo menos uma ação seja realizada em toda creche, em toda escola, de escola pública, para que a gente consiga fazer esse extramuro direcionado para as crianças na escola, que, como o Dr. Luciano falou, é onde eles estão, né? Então, acho que isso facilita muito a vida dos pais, que muitas vezes não é só a hesitação vacinal, não é só o desconhecimento, mas muitas vezes a rotina, né, nos pega aí desprevenidos em relação a conseguir levar no tempo oportuno as crianças. Então, a gente quer facilitar de toda forma que a cobertura vacinal aumente. Esse recurso é suficiente para atender o estado todo, com 853 municípios? Então, essa é uma política agora pontual, mas a gente está em construção uma política que vai ser mais perene, né? Então, a gente está dando essa primeira tacada aí para ver como que, né, vai reagir mesmo a esse aumento da cobertura, para aí sim qualificar a política. E fora isso, buscar alternativas, né, de tecnologias, buscar quais foram os estados que estão achando alternativas de melhorar a informação, para que eu possa dar informação para quem está lá na UBS, no posto de saúde, qual que foi a criança que não está sendo vacinada. Então, eu quero melhorar a informação e também dar subsídios técnicos para que eles consigam melhorar a vacinação lá na ponta. Então, não basta só o recurso, a gente também tem que dar um apoio técnico e melhorar a qualidade da informação. Doutora Márcia, há outros projetos para recuperar essa imunização, principalmente a infantil, né? Como é que a Sociedade Mineira de Pediatria tem trabalhado isso? Isso. A Sociedade Mineira de Pediatria tem basicamente 2 focos de atuação: criança e adolescente e o pediatra como profissional, a formação dele. Então, eu acho que uma das estratégias que podem ser importantes é o próprio resgate
na geração de pediatras, inclusive jovens, esses pediatras jovens, eles não viveram situações de enfermarias, de difteria, coqueluche, paralisia infantil, sarampo. Então, essa sensibilização também ela é muito importante. Então, a gente atua com uma programação científica continuada o tempo inteiro, através, chama momentos científicos, congressos, simpósios, e isso de uma forma, assim, bastante insistente mesmo. Talvez registros antigos. Registros antigos e o resgate da história nos faz entender muita coisa. Se a gente voltar muito no século passado, quando a varíola foi erradicada, quantas fake news da época, né, que não tinham essa denominação, ocorreram, né? A gente vê charges de, né, pessoas desenvolviam chifre quando vacinavam contra a varíola, imagina. Então, assim, a história se repete, né, gente, em contextos sociais diferentes, né, numa era contemporânea, na era moderna, a gente enfrenta situações já acontecidas, né? Bom, diante disso, eu penso que o que eu escutei aqui me tranquilizou e me deu muita coragem e esperança que as coisas vão melhorar sim, né? Na medida que se fala numa atuação de escola, por exemplo, imagina como que isso é efetivo. Então, na hora que você pensa em escola, você pensa em toda a estrutura de professoras, de pessoas extremamente bem intencionadas, né? Então, acho que é muito a fazer, né, Laura? Hoje existe um problema que seria a educação dada nas escolas, nas famílias e as informações recebidas, tanto na mídia quanto em igrejas. A gente tem um embate dessas ideias. Nós precisamos, né, perceber isso que a doutora Márcia disse, né, que nós estamos num mundo diferente, né? E talvez a melhor forma de enfrentar essas diferenças seja realmente divulgando a informação que é adequada e levando isso, né, para aqueles atores que têm um papel importante na vida das pessoas, né? Acho que a escola tem um papel essencial na formação, também, né, na viabilização da vacinação extramuros. Outros atores, outras lideranças importantes, né, seja na área religiosa, entre outras, é o que a gente tem dito, né? O enfrentamento do tema da queda das coberturas vacinais, ele não diz respeito ao poder público, né? Ele diz respeito a toda a sociedade e a gente entender realmente, né, o porquê que isso veio acontecer, né? Como eu disse, a gente tem resgates, né, de movimento anti-vacina nos Estados Unidos, a literatura mostra isso, e a melhor forma realmente de enfrentar é com informação de qualidade e informação confiável por meio, né, de referências, de entidades, pessoas que podem chegar realmente no coração desses pais, dessas pessoas. O senhor estava falando de lideranças e talvez seja isso mesmo. Como levar essas campanhas a lideranças religiosas, a lideranças culturais, né, da música, do teatro. É possível estender isso? A gente estava falando dos clubes de futebol. É possível estender essa campanha para atingir essas lideranças que podem disseminar melhor essas ideias? Eu penso que sim, né? Eu penso que nós temos, por meio do Estado, por meio da sociedade civil e das empresas, né, a possibilidade de atingir, sim, lideranças, pessoas que são referências. E eu, na realidade, né, eu penso que é uma minoria que propaga fake news, é uma minoria barulhenta, que traz hesitação vacinal, mas a maioria da sociedade, a maioria está bem intencionada, compreende a gravidade do que por exemplo, voltar à poliomielite. Nós temos, e eu acho que é importante colocar isso para a população, isso não é uma hipótese distante, afastada, e que a gente está imaginando, não. Nós tivemos a erradicação do sarampo no Brasil e tivemos a volta do sarampo. Nós temos ainda no mundo áreas que são endêmicas da poliomielite.
E com a globalização, com os fluxos, né, de deslocamentos das pessoas, a reintrodução da poliomielite no nosso país com baixas coberturas vacinais, ela é um risco. Então, acho que isso tem que ficar bastante claro, né? E as pessoas, as entidades que são comprometidas com o interesse público, né, elas querem sim, e nós podemos sim mobilizar e retomar, né, as coberturas. Infelizmente, a pandemia não foi tão ilustrativa assim para muita gente, né? Ainda, né, apesar do número de mortes que tivemos, ainda tem gente que bota em dúvida a vacina contra a Covid. Como é que a senhora vê isso, doutora? Sem dúvida, eu acho que o efeito pandemia se superpôs a toda a questão, né, que vem acontecendo em relação à queda da cobertura vacinal. Eu acho interessante a gente, assim, reconhecendo o papel de cada profissional, de toda a rede envolvida com a atenção à saúde. Eu penso que no caso, por exemplo, do pediatra, é um profissional que pode contribuir muito. Geralmente a família que entrega para um profissional o filho, né, é uma relação de confiança. E se a gente abrir o conceito confiança para o mundo, a Organização Mundial de Saúde, entre as premissas todas, trabalha muito com esse conceito, né? Na medida que a gente estabelece um vínculo, argumenta, fundamenta com propriedade, a gente consegue, de certa forma, influenciar essas decisões que as pessoas precisam tomar. E eu fico refletindo sobre direito individual e direito coletivo, que é uma outra questão que a gente precisa pensar, né? Eu posso pensar que eu não quero vacinar agora, mas e se eu pensar na população como um todo? Isso impacta? Sim, impacta. A minha não vacinação pode repercutir na queda da cobertura vacinal, sim. É isso. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo e voltamos já para falar da vacinação. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, sobre a importância da vacinação e o projeto do MPMG Bora Vacinar, em conjunto com o Governo do Estado, nós vamos falar sobre o calendário brasileiro de vacinação. Doutor Jaime, como é que o Comitê de Saúde do CNMP tem trabalhado para fiscalizar a vacinação? O senhor acha que o nosso calendário vacinal é eficiente? Olha, Laura, eu acho que é sim, e vou até pegando um gancho no que falávamos ainda no bloco anterior para dizer o seguinte: eu estive recentemente na CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Também estive com um deputado da bancada evangélica que pediu uma reunião com a bancada evangélica que deve acontecer brevemente. E isso estou dizendo por quê? Porque falávamos exatamente da importância das lideranças religiosas, né? Porque o fiel tende a seguir o seu pastor e a fala do pastor, do padre, do representante das mais variadas igrejas e denominações religiosas, ele tem um papel importante, assim como a escola. Então, como eu ouvi vocês manifestarem essa preocupação, quero dizer que aqui, no âmbito do pacto, nós estamos também procurando, não é? São os times de futebol, os governadores, a sociedade civil, né? Temos vários órgãos aqui que já vieram, da farmácia, da medicina, assim, muitos organismos, né, já aderiram, são mais de 70 órgãos que já aderiram. E o nosso calendário, na sua pergunta, eu penso, é eficiente, é bom, é importante. Nós temos, de maneira geral, as vacinas disponíveis, com outro problema pontual, mas, de maneira geral, nós temos. O que há é uma necessidade de atuar. E o doutor Luciano falou há pouco dessa questão de se ligar, por exemplo, um benefício social
à comprovação da vacinação. Isso vários governadores têm feito, vários estados. Lembro da doutora Márcia, né, que é a nossa pediatra, que falou também da premiação de municípios que atendam, que alcancem índices melhores. Isso também tem sido feito, salvo engano, quando estive no Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, lá no estado do Mato Grosso, existe algo semelhante nesse sentido, quando o governo aderiu ao projeto, ele fez referência a essas iniciativas. Então, eu percebo nas andanças que tenho feito no país que vários governadores, vários estados, municípios têm procurado realizar iniciativas, e tem que ser assim mesmo, porque não adianta fazer o que a gente vinha fazendo, né? O que a gente vinha fazendo não estava dando resultado. Então, buscar essas iniciativas que foram narradas aqui, que a doutora, eu falei acho que da doutora Márcia, que é a nossa pediatra, e a doutora Poliana, que é da Secretaria da Saúde, que na verdade acho que é ela que tratou disso, e a doutora Márcia abordou essa questão da interação das entidades. O que nós estamos fazendo aqui é pedindo, orientando, buscando os ministérios públicos para que fiscalizem, mas num sentido, como eu disse no início da nossa conversa, é um sentido de construção, de diálogo, de consciência, porque nossa ideia nesse primeiro momento não é, de maneira alguma, de ficar judicializando, ou seja, de ficar propondo ações contra as pessoas. Pelo contrário, o que a gente quer é que a sociedade dê um salto cultural. Esse salto cultural envolve essa gama de relacionamentos entre educação, cultura, saúde, não é? A sociedade civil, a sociedade pública, todos têm que se conscientizarem de certas realidades para o mundo que nós vivemos hoje, que nós não podemos mais retroceder a início do século retrasado, né, em certas posturas humanas e que dizem respeito à dignidade do ser humano, que a vacina, né, a água tratada, elas são, por exemplo, os pilares da longevidade, da situação que nós alcançamos hoje, de uma condição de saúde melhor para viver. E isso tem que estar ao alcance de todos. Isso tem que estar ao alcance de toda a sociedade. Então, nessa linha é que nós estamos tentando desenvolver esse projeto, contando com a ajuda e, ao mesmo tempo, apoiando iniciativas como a de Minas, do Bora Vacinar, aí comandada pelo Ministério Público de Minas, e recebendo do Ministério Público de Minas todo o apoio, né, no desenvolvimento do pacto. E peço à Sociedade Brasileira de Pediatria, aí por intermédio da nossa presidente da Sociedade de Pediatria de Minas, que venham também participar do projeto, seja por meio da Sociedade Mineira, seja da brasileira, que venham apoiar e trazer para nós as sugestões, incentivos e ideias para a gente aprimorar o projeto, né? Porque esse é um projeto que nunca vai ser perfeito, está em permanente aperfeiçoamento. Secretário, falando dessa importância dessas lideranças, né, para influenciar, para disseminar essas informações, eu penso que muitas vezes o agente de saúde é uma liderança, né, uma fonte de informação importante. Como é que essas equipes estão sendo preparadas para isso, não só tecnicamente, mas também para transmitir uma informação adequada para a população? A gente tem uma ação perene, né, de capacitação, principalmente dos profissionais de sala de vacinação. Então, a gente tem cerca de 7.000 profissionais que já estão matriculados, e destes, mais de 3.000 já concluíram a capacitação, mas eu acho que não é apenas isso, né? Eu acho que a gente tem que mudar, inclusive, o estilo da nossa capacitação. A gente precisa focar na humanização, nessa busca ativa, né, de quem não foi vacinar, e para isso a gente tem que melhorar a informação, né? Então, o profissional de saúde lá da ponta, ele tem que saber exatamente qual que é a criança que não foi vacinar. E para isso a gente está fazendo uma busca aí de soluções tecnológicas. Eu sei que alguns estados já desenvolveram por conta própria aplicativos para poder qualificar esse acesso à informação do profissional, e a gente está buscando essas parcerias. Então, não precisamos inventar a roda, né? Eu acho que tem gente que já está na frente, então a gente precisa correr atrás aí e melhorar a ferramenta que o profissional tem lá na ponta para buscar o cidadão que não está indo vacinar.
A gente falou aqui da importância do combate às fake news. Como é que o governo está trabalhando isso, o governo do Estado? Então, a gente não trabalha sozinho, né? Eu acho que esse é um ponto aqui que todo mundo... A comunicação deve ajudar bastante. Todo mundo já colocou. Então, o que a gente tem tentado fazer na ponta, assim, né? Uma microação, mas que tem muito resultado, são as ações de mobilização social lá na ponta, que eu consigo ter o profissional da escola, o pessoal lá da Unidade Básica de Saúde também, promovendo discussões com as mães, né? Discussão na escola para que o profissional lá da educação, quem vai fazer a matrícula, quando a gente pede o cartão de vacinação na matrícula, mas a gente acaba não fazendo muita coisa com aquela informação. Então, o que a gente quer é promover essa ligação da escola com a Unidade Básica de Saúde para que o professor consiga até, inclusive, levar o aluno lá, né, se for o caso, informar para a Unidade Básica de Saúde que aquele aluno não está com seu cartão em dia. Então, a gente tem tentado atacar de todas as formas. E o que eu venho falado muito lá dentro da comunicação é que a gente precisa ter conteúdos atrativos tanto quanto as fake news, né? Então, muitas vezes a gente fazia campanhas de televisão que era direcionado para o público em geral. Agora, a gente tem que pensar em ações de comunicação que comunica com aquele público específico, né? Igual eu estava falando aqui, usar os times de futebol, usar os né, celebridades aí das redes sociais que atacam o público infantil. Então, a gente tem que correr atrás de quem realmente comunica com o público que não está indo vacinar, né? Não pode ser uma ação de comunicação tentando atingir a população como um todo. A gente tem que pensar de forma mais personificada aí, para conseguir atingir de fato. Doutora Márcia, nosso programa de vacinação infantil é eficaz? Precisa ser aprimorado? Como? Sim, historicamente ele foi um dos melhores do mundo. Né? Então, eu acho que tem um potencial de resgate, de retornar a esse lugar. Né? Nós já conversamos aqui bastante sobre todas as possibilidades e causas que ocorreram, que influenciaram na queda, mas eu penso que o nosso calendário vacinal, nos últimos 2 anos, por exemplo, ele tem tido uma tendência positiva em termos assim da oferta de vacinas. A gente tem uma cobertura vacinal ampla hoje, cada dia com mais aquisição de proteção para doenças específicas, tipo meningite, agora tem a CWY, HPV, né, as campanhas de gripe. Então, eu acho que de tudo isso, hoje, para mim, o mais importante é trabalhar junto com uma boa assessoria de comunicação, sim. A estratégia de comunicação é que para mim, um diferencial. Como alcançar lá na ponta, né, esse indivíduo que deve ser vacinado. E, complementando, pensando em Minas Gerais. Toda vez que eu penso grande, penso no país, eu penso quanto Minas tem representação de todas as regiões do Brasil aqui dentro. Né? O norte de Minas é diferente do sul, do triângulo, cada um com suas especificidades e aos desafios, né, secretária? No sentido de entender tudo isso e saber trabalhar com as especificidades. E os profissionais de saúde estão bem atentos a isso? E a sociedade mineira tem se esforçado para evoluir nessa visão. Né? Então, eu tenho que entender um contexto de um município onde tem um médico, onde não tem pediatra. Né? Então, muitas vezes, a gente sai da visão de classe para uma visão aberta. Eu sou pediatra, a gente defende o lugar, a atuação do pediatra, mas aonde não tem pediatra, a gente precisa atuar na formação de quem está lá presente. Né? Eu acho que essa visão maior de cunho social é que precisa de acontecer. Doutora Luciana, a gente está falando de comunicação e a campanha do Ministério Público tem visado exatamente isso, redes sociais, né? Porque hoje atinge uma grande parte da população. Essa campanha feita no Instagram, inclusive. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Levar o Bora Vacinar, né, para as redes. Isso, hashtag Bora Vacinar, né? Acho que é importante viralizar. Sim, como eu disse, né, a ideia é que a gente tenha uma ação, um projeto do Ministério Público em várias frentes. E a frente da comunicação, como já foi dito aqui, ela é essencial. Então, nós temos buscado gerar, né, conteúdo informativo e usar esse conteúdo para chegar na ponta por meio de parceiros, né, o governo do estado replicando nossos materiais,
personalidades, né? Enfim, a ideia é que a gente tenha, e o Ministério Público, acho que ele tem um papel importante das pessoas identificarem como uma informação segura, uma informação confiável, saindo, né, das questões de polarização político-ideológica que existem. Eu acho que esse é um papel importante que a gente exerce. Mas A gente está vendo aí a imagem, né, da campanha para vacinação de crianças contra a Covid, né? Que é uma dificuldade. Sim. Foi um trabalho bem exitoso, ficou visualmente bem interessante aqui, né, com o apoio da nossa assessora, né, que é pediatra, doutora Marcela, afiliada à Sociedade Mineira de Pediatria. Mas eu acho que tem um ponto aqui, né, que a secretária Poliana colocou, que é a gente pensar numa comunicação direcionada, né? E aí, dentro do escopo do Bora Vacinar, nós temos previsão de criação de um observatório da vacinação aqui em Minas Gerais. Então, nós temos uma noção geral, e isso é verdadeiro, de que as coberturas vacinais caíram no estado como um todo, caíram nos municípios, mas é importante a gente enxergar onde que elas caíram, quais as vacinas caíram, para que a gente possa ter estratégias de comunicação mais verticalizadas e mais adequadas para aquele público. Colocar o Zé Gotinha, por exemplo, na televisão e falar da importância da vacinação, isso tem um enfoque. Agora, eu disse, né, nós tivemos há anos atrás um problema relacionado à vacina da HPV, que é a vacina direcionada a meninas, adolescentes. Então, se eu tenho em determinado município, determinada realidade, uma cobertura baixa para HPV, a estratégia para eu atingir o público adolescente, ela tem que ser diferente, né? Uma estratégia diversa. Então, eu vejo isso, né? A importância de nós termos um trabalho direcionado. E da parte do Ministério Público, né? O que a gente tem proposto aos colegas? O conselheiro Jaime colocou uma coisa importante, né? A atuação que deve ser de diálogo. E o Supremo falou há algumas poucas semanas, né, da necessidade do diálogo interinstitucional, né, lá no seu tema 698. A ideia é que os colegas instaurem procedimentos para acompanhamento da política pública de vacinação e aí inicie essa conversa, vamos dizer assim. Então, senhor secretário de Saúde, senhor prefeito, me apresente os seus dados de cobertura. Apresentados esses dados, vamos chamar uma reunião ampla da sociedade, profissionais de saúde, educação, assistência social, e vamos divulgar esses dados. Olha, a cobertura aqui nesse pequeno município, ela está com problema em tal e tal e tal imunizante, e aí, né, aquilo que o Supremo colocou, né, o Ministério Público não vai assinar o Padre Nosso ao vigário, mas vai pedir ao município, né, que apresente um plano. Olha, a nossa estratégia aqui vai ser, por exemplo, estimular os agentes comunitários de saúde a serem mais proativos, identificarem as crianças que estão com imunização baixa, identificar propor horários alternativos de vacinação, né? O posto de saúde que funciona no horário comercial, ele traz dificuldade para as famílias, né? Para as mulheres que têm um papel importante, né? Do cuidado e da liderança, buscar vacinação em locais diferentes, então cobrar do município esse plano, né, estratégia de comunicação. Nós estamos agindo muito nesse sentido, né? Olha, me apresente, me traga aqui as suas iniciativas nessas diversas áreas. O senhor falou do observatório, como é que ele funcionaria? Então, a proposta da gente ter um painel de BI, né, que fique disponível para a população como um todo. Explica o que é painel de BI, gente. Perdão, é um painel, é um gráfico que a gente vai ter em tempo real na internet, com os dados da vacinação em todo o estado, em todos os municípios. Seriam fornecidos pelas prefeituras? São fornecidos pelo Ministério da Saúde, né, para a Secretaria de Estado. A gente já está trabalhando na solução desse problema. É uma estratégia de informática, mas que é de simples acesso para a população, intuitivo, né? Então eu entro, clico lá, vejo o meu município, vejo determinado imunizante, determinada faixa etária, determinada população e consigo entender, né, qual é a dificuldade, qual é a cobertura. E daí, assim,
Os profissionais do controle social, né, os conselhos de saúde podem cobrar no seu município estratégias mais adequadas. A ideia é ter ações que sejam mais específicas e que possam atingir mesmo os problemas de cada território. Sendo mais pontual, essa campanha vai ser mais eficaz, com certeza, né? Sem dúvida, entender qual que é o problema de cada território. Em determinado território, o problema pode ser BCG, né? E aí há pediatras, por exemplo, que defendem que a BCG deveria ser aplicada lá na maternidade, né? Nem deveria a mãe ter necessidade de ir ao posto, já sai com a criança vacinada da maternidade. Outros locais, como eu disse, pode ser o HPV, né? O diálogo com as adolescentes. Então, a gente compreender essas realidades, isso é importante para que o poder público possa ser mais assertivo, né? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, doutor Jaime, obrigada. Né? Muito esclarecedor e muito importante esse debate. A você que esteve nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP. A gente volta em breve.